jogos em que os caras de fato se mobilizam. Aí as diferenças com o técnico que continuam existindo, não imaginem que agora todos amam o Sampaoli, isso não muda, não vai mudar. No máximo, as pessoas se toleram ali, né? Mas houve uma mobilização para esse jogo, né? Às vezes, assim, acho que mexe um pouco com os brilhos dos caras, né? Contra o Olímpia não mexeu, mas contra o Botafogo mexeu. Porque a primeira coisa que acontece, eu falo isso há muito tempo, os jogos entre Botafogo e Flamengo, especialmente com o mando do Botafogo que faz questão, é o único dos 4 grandes do Rio que faz questão dessa coisa horrorosa de 90% e 10%. O futebol do Rio de Janeiro sempre foi meio a meio, arquibancada no Maracanã, e o estádio Newton Santos em Engenhão comporta também 2 torcidas. Quando o Maracanã esteve fechado, ele recebeu inúmeros clássicos com 2 torcidas. Uma torcida ocupando a ala oeste e a outra a leste, né? A que ocupava a oeste ocupava também o lado norte, se não falha a memória, e a que ocupava a leste pegava o lado sul, enfim. Igual o Maracanã, você tem condições de fazer isso, já foi feito várias vezes. Talvez a Polícia Militar, para não ter que trabalhar muito, né, vai dizer o contrário, embora isso não evite os vários conflitos que aconteceram bem longe do estádio durante todo o sábado, o dia inteiro, especialmente pela manhã e à tarde. Mas vai se criando sempre um clima muito bélico para esse jogo, né? Alguns torcedores do Botafogo claramente preferem odiar o Flamengo do que amar o próprio time. É uma coisa assustadora, não todos, mas tem torcedor assim. Tem torcedor assim. Talvez um conformismo com o fato do Botafogo ter se apequenado ao longo dos anos, por uma série de questões, e o Flamengo, depois de ter virado, esse sim virou a chave e se preparou melhor, passou a ser um time mais forte, mais competitivo, a distância entre eles ficou muito grande, ela só diminui agora depois do Botafogo ser vendido para um investidor internacional que vai lá e compra o clube, aí contrata o jogador, aí muda o patamar. E eu acho que tudo esse cenário, tudo que é preparado, acabou motivando os caras e eles realmente jogaram essa partida à vera, como se diz, né? Não tem nada a ver o comportamento do Flamengo contra o Olímpia, contra o Cuiabá, contra o Bragantino, contra o Inter, contra o São Paulo. Bem, América, dá para citar vários jogos aqui com relação ao que eles fizeram no sábado. Em qualquer gramado, né? Aliás, o gramado, a bola não quica, né? Vocês se repararam, a bola ela não quica, é uma coisa bizarra, não quica. Naquele gramado do Botafogo, que dizem até bem diferente do Palmeiras e do Atlético Paranaense. Acho que está faltando a gente entender melhor as diferenças desses pisos artificiais utilizados aqui no Brasil, crescentes só aqui no Brasil. Só aqui que eles estão ganhando espaço. Fora acontece o contrário. Mas foi um jogo bom. O Botafogo é um time de velocidade, muita briga dentro da área, muita bola jogada na área para você brigar ali pela sobra. Foi assim que fez seu gol, inclusive, né? E achei que no segundo tempo o Flamengo foi melhor e acabou vencendo o jogo. O Botafogo criou também, lutou, claro, não poderia ser diferente, jogava em casa e acabou perdendo a sua invencibilidade em casa, né? Da pior forma possível, né? Podia perder para qualquer um, menos para o Flamengo. Perdeu para o Flamengo. São 7 derrotas seguidas do Flamengo jogando no estádio Newton Santos, apesar dessa coisa de 90% a 10% que não acontece entre Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense até pode acontecer por conta de outras questões, né? Mas entre Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, não. São 2 torcidas no Maracanã, poderia ser no Engenhão também assim, mas eles preferem de outra forma, ok. Eu acho uma pena, acho que é ruim para o futebol do Rio de Janeiro, né, que até parece que às vezes que algumas pessoas querem colocar a maldita torcida única no Rio também, essa praga que já há muito tempo acontece aqui em São Paulo. Sobre o técnico, eu acho que ele deu uma de José Mourinho, sabe? Aquela coisa de jogar toda a responsabilidade nos seus próprios ombros para preservar os jogadores. Mas ele passou do ponto, foi muito constrangedor. Primeiro, aquela reclamação patética depois da eliminação do Defensa e Justiça, que não dá para minimizar, gente. Na linha do que disse aí o Trajano, você está eliminado de uma competição internacional por um time pequeno da Argentina e jogando menos. E ele optou por colocar um time misto nos 2 jogos, que eu não achei nem errado, não. Ele priorizou o brasileiro. Só que no combo foi muito ruim, porque ele priorizou o brasileiro e perdeu para o Flamengo. E para o Botafoguense, perder para o Flamengo é quase que o pior dos mundos. É péssimo. É péssimo. Aí tem chororô, tem essa coisa toda, o cara não dorme, enfim, é uma coisa terrível. E ele parece que já entendeu isso, né? Então ele já começou antes, lá na Argentina, reclamando que ia jogar 3 dias depois e especulando. Se fosse o adversário... O Flamengo fez vários jogos em intervalo de 3 dias nessa temporada, inclusive os últimos jogos internacionais, até ser eliminado pateticamente pelo Olímpia, foram em intervalos de 3 dias. Jogou quinta e domingo. Mesmo intervalo entre quarta, jogo contra o Defensa e Justiça, e sábado contra o Flamengo. O Flamengo jogou sábado à noite. É sábado à noite. Jogou sábado à noite com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras. Não foi só contra o Botafogo. O Flamengo fez jogos sábado à noite também.
E outra coisa, o Flamengo teve uma semana que jogou segunda-feira com o Vasco, quinta com o Racing, que era um jogo super importante para não correr risco de eliminação na Libertadores ali naquele momento, e domingo com o Grêmio. 3 jogos, intervalo de menos de uma semana. Domingo, segunda, quinta e domingo. Então, quando o técnico do Botafogo especula isso, ele está fazendo mal ao futebol, não é legal. Porque ele está especulando sem nenhum argumento convincente. Isso aqui é cortina de fumaça, como reclamações de arbitragem. Querem o quê? Como voltar o lance do segundo gol a uma suposta falta. O Klaus não marcou várias faltinhas que são marcadas no futebol brasileiro. Várias, o jogo inteiro. O jogo inteiro. Ele acordou e deve ter pensado, hoje eu não vou marcar quase falta. Vou apitar como se faz na Europa. E apitou desse jeito. Aí teve um lance que se reclamou ser uma falta do Wesley no Tietê, e depois são 8 passes, inclusive para trás, o Flamengo girando a bola, 35 segundos. Querem voltar o quê? 1 minuto, 2 minutos, para encontrar um pelo em ovo e anular um gol? Um belíssimo gol. Segundo do Bruno Henrique, já tinha feito um outro que foi bem, esse foi bem anulado, que estava de fato impedido no lance, um pouquinho mais estava impedido. Então acho que assim, é um momento bem importante para o Botafogo tentar se recompor depois de tudo que aconteceu. Entregar o cargo naquele pronunciamento, que nem foi uma coletiva, né? Um repórter fez uma pergunta, ele falou durante 9 minutos e meio, e só falou, disse muitas coisas que eu não consegui entender por quê, e colocou o cargo à disposição. Logo depois, não, se reuniu, está tudo certo. Então fica parecendo muito mais a estratégia de tirar a responsabilidade dos seus jogadores e trazer para si. Só que passou do ponto, né? Eu achei bem constrangedor tudo aquilo, bem constrangedor o pronunciamento do técnico Bruno Lage. E o Bruno Henrique, o outro Bruno, né? É o jogador, digamos assim, de todos que chegaram ao Flamengo nos últimos anos, dessa era aí de muitas conquistas, né? É o jogador que você pode colocar um desafio, né? Quando ele joga mal, quando que ele não corre, quando ele não se entrega, quando que ele está com preguiça, não vai achar, não tem. De outros você vai encontrar outros interesses, outras preocupações que não o futebol e o Flamengo. Com ele é outro patamar mesmo. Tem toda a razão quem fala isso. O Arnaldo,